Pessoal, boa tarde, tudo bem? Essa é uma apresentação da aula de chocolates, vai falar um pouco sobre a produção, um pouco sobre as formas de degustação e de utilização dos chocolates, tá? Esse material foi preparado pela docente Natália Rosarinho, que vocês acho que ainda não tiveram aula com ela, mas as aulas de chocolate a gente daria em parceria, tá? Então, a gente já está introduzindo algum assunto para vocês sobre isso. E aí, a ideia é que vocês vão vendo um pouco do que a gente vai discutir a respeito, vão lendo aí o material, vou disponibilizar alguns vídeos para vocês depois, tá? E qualquer dúvida vocês vão informando. E aí a gente vai propondo algumas atividades durante o dia hoje, durante as próximas aulas, tá bom? Primeiro a gente começa aí com duas frases muito interessantes sobre o chocolate, que para entender que o chocolate é um alimento nobre, como a gente diz, né? E ele tem algumas características muito específicas dele durante o seu trabalho, né? Então a primeira regra para trabalhar de maneira feliz e organizada com chocolate é saber que não merece todo o seu respeito e precisa ter tratamento físico. Sim, se o chocolate fosse uma pessoa, ele teria o rei na barriga e viveria de nariz empinado, dando massagem nos pés e vinhos na boca. Mas fazer o que? Ele merece. Que o chocolate realmente é algo muito nobre. Vou contar um pouco da história do cacau, tudo. Existiram épocas em que o chocolate ele era utilizado como moeda de troca, tão valoroso que é, né? Então, como você começou? Primeiro a gente precisa, para entender o chocolate, entender na verdade do cacau, que é a fruta que compõe, que a gente vai passar nos próprios slides para vocês. Então, a gente teve um primeiro contato com o cacau, com a fruta, na América do Sul, né? Então, não se tem um lugar exato, mas existem algumas discussões de onde foi, então, vamos lá do Equador, México e Caribe, né? Depois ele acabou migrando para o mundo com as fases da globalização, né? E teve um desenvolvimento muito bom na África Ocidental. O cacoeiro, que é, né, a planta do cacau, vive entre as árvores mais altas de florestas tropicais, né? Então, a gente sempre vai ver que o cacau ele tem origem em alguns lugares com uma questão mais úmida e em lugares com calor mais intenso, tá? E isso traz até uma curiosidade pra gente quando vocês olharem às vezes alguns chocolates vêm com a origem do cacau. Antigamente a gente tinha um chocolate, uma coisa mais comercial e não se preocupava muito da origem dele. Hoje já existe isso em algumas marcas, né? Que vem escrito a origem, da onde veio esse cacau, se veio de algum país, de alguma região, né? Onde que ele veio, isso acaba sendo como se fosse uma marca, um diferencial. Aí é uma foto do cacau para vocês observarem, tá? Aqui a gente pode ver, tá vendo como é o fruto. Se vocês observarem no fundo, a gente tem a questão de uma coloração diferente. Pode ter dois aspectos nessa questão da coloração. Um deles é da maturidade, né? Está maduro essa fruta. Então aqui, ó, tá vendo que a gente tem um mais branquinho, ele está menos maduro e aqui no fundo ele está mais maduro. Ou às vezes vão ter colorações diferentes porque são tipos diferentes de cacau. É como a gente pensar na maçã, né? Tem a maçã gala, a maçã Fuji, maçã argentina, o cacau também tem algumas variações, tá? Hoje na população, desculpa, na produção brasileira, 90% dessa produção se encontra na Bahia. São os melhores produções de cacau a gente tem, tá? Então aqui a gente tem uma imagem do cacau aberto, tá? Então a gente tem na verdade dentro da composição dele a casca e depois vem aqui o caroço e a polpa, tá? Que é da onde a gente vai tirar
é, dessa, desse caroço mesmo do meio, que vai ser mais importante na produção do chocolate. Tá? Então aqui é contado um pouquinho de como é feito esse processo inicial, né? Então se tira essa parte em volta aqui da polpa, tá? Eles pegam esses caroços, esses grãos e colocam em caixas de madeira para fermentar. Em alguns lugares, na verdade, eles colocam como se fossem tanques, assim, que é um processo mais industrial. Aí depois ele vai ficar lá por uma fermentação de 4 a 6 dias. Aí os grãos são levados para secar naturalmente. Então eles colocam no chão, parece como se fosse num espaço aberto, eles jogam no chão, vão esparramando isso e ficam numa secagem no sol, quando fala natural, né? E eles deixam fazer essa secagem, tá? E depois vai ser torrado. Então vamos lembrar, então você tira a polpa, depois dessa polpa eles vão para o processo de fermentação, depois de fermentação uma secagem natural e depois eles vão para a torra. Aqui a gente vê bem claro, tá vendo? O grão tá aqui nessa foto, tá? E aqui só a polpa, então esse grão fica dentro da polpa. Para o chocolate que a gente vai utilizar é isto daqui, tá? A polpa a gente tem outras utilizações, como por exemplo fazer suco, é, alguns lugares que usam para algumas sobremesas, se a gente olhar lá no norte, nordeste, eles usam para algumas consumo mesmo, né? E, já que existe uma grande produção, né, você acaba tendo muita polpa, visto que a gente está utilizando mais o grão na produção do chocolate. Aí, agora a gente mostrando um pouco dos processos até chegar no chocolate, né? Então, a gente secou naquele grão, né? Aquele caroço. Aí eles são triturados, retirados a casca e aí eles viram esses pedacinhos aqui, que são conhecidos como nibs de cacau. Os nibs, eles têm um gosto característico muito amargo, tá? Era muito difícil se achar esses nibs antigamente, hoje é mais fácil encontrá-los, tá? Então você vai em lojas, em casas de sementes, de cereais, eles vendem muito isso hoje. Então tem alguns drinks que têm utilizado nibs, tem algumas sobremesas mesmo que têm utilizado ele, porque ele tem um gosto bem característico do chocolate, mas com gosto bem presente amargo. Esses nibs, e eles criam a massa de cacau, tá? Então eles são moídos, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, como se fosse uma prensa, uma esteira que vai moendo, vai transformando nessa massa aqui de cacau, tá? O que a gente observa? Que ela fica uma massa meio cremosa, né? Porque devido à manteiga de cacau, tá? Depois que eles fazem tipo um processo de decantação para separar a gordura do líquido e da parte sólida, tá? E aí a gente vai obter a manteiga de cacau. Parece muito um chocolate branco, né? Mas é uma gordura que é extraída do cacau. Tá? E aí a gente vai ter também o cacau em pó, que é o que sobrou daquele processo que eu falei, né? Ficou da gordura, o cacau, os sólidos que ficaram, que vão virar esse pó, e um pouco do líquido que eles acabam retirando. Né? É, e aí o que vai acontecer? A gente vai ter então agora a questão da formação do chocolate, porque a gente vai ter os ingredientes. Né? Então, o que a gente vai ter aqui? Aqui a gente tem um pouco da composição do chocolate em si. Né? Eu vou ter uma mistura da manteiga de cacau, vou incorporar aquela massa, aquele nibs que foi triturado, açúcar e algum tipo de essência. Né? E aí acontece o processo que eles chamam de umas conchas, como se fossem misturando para deixar ele com uma textura mais aveludada.
Depois desses dois vídeos eu vou disponibilizar para vocês assistirem, para identificar um pouco a respeito dessa questão do chocolate, tá? E aí o que a gente tem agora? A gente tem a classificação desse chocolate. Então eu expliquei para vocês a composição dele de uma forma geral, né? Agora a gente vai ter identificar o que difere um chocolate do outro. Depois eu vou ter uma atividade que a gente vai ler alguns rótulos de chocolate para entender um pouco como cada chocolate é, o que difere um do outro, porque tudo é chamado de chocolate, mas a gente tem essa divisão. Então, começando aqui, a gente tem questão, então, aqui, ó, chocolate nobre, que ele vai ser o quê? É um chocolate que possui uma massa, uma composição grande de massa de cacau, tá? Vocês vão ver que a gente vai usar muitas terminologias para chocolates que são aqueles chocolates que não são que não tem uma grande composição de gordura, principalmente nitrogenada. São aqueles chocolates que a gente tem uma grande composição do cacau, da manteiga e da massa de cacau, tá? Que hoje são aqueles chocolates que a gente vende mais no mercado para produção de trufo, de bombom, que vem em barra, mas que vem escrito só como chocolate, tá? Nós temos então agora a divisão entre a questão dos ingredientes que compõem esse chocolate. Tá? Então, como eu falei, depois a gente vai analisar algumas embalagens para identificar isso. Então, o que vai acontecer? Então, quais são os principais ingredientes que a gente vai ter no chocolate? A gente vai ter sempre uma gordura, uma quantidade de massa de cacau, uma quantidade de açúcar e um aromático. Quando a gente fala de chocolate ao leite, o que eu estou acrescentando de aromático é o leite. Então a gente vai pôr leite em pó nesse chocolate, na composição. Vou utilizar de gordura manteiga de cacau e vou usar a massa de cacau. Por isso que ele mantém essa coloração, tá? Então por isso que a gente chama de chocolate ao leite, porque a gente tem uma entrada de leite. Por que esse chocolate é mais doce? Porque como a gente está entrando com leite e diminuindo a quantidade de cacau que tem um gosto mais amargo, então a gente vai sentir esse chocolate. O chocolate branco, existe uma discussão, uma polêmica, né? Muita gente diz que não deve ser considerado chocolate, né? Que na verdade ele é uma gordura adocicada, vamos dizer, porque a principal composição dele é a manteiga de cacau. A gente não tem a entrada da massa de cacau. Então é manteiga, açúcar e leite, ok? Então, geralmente o pessoal fala que o chocolate branco é muito doce. Por que ele é tão doce? Exatamente por causa dessa questão que a gente só sente o gosto da gordura e do açúcar. Você não tem a massa para fazer o equilíbrio com relação ao gosto mais amargo. Tá? Então, o chocolate branco sempre é mais adocicado. Ok? E aí, essa questão eu acho que é uma discussão que não vale muito a pena, né? Discutir se é ou não é chocolate ou não, né? Acho que na discussão popular é que chocolate branco é chocolate, todo mundo acaba considerando, né? Pela coloração dele. O meio amargo, o que vai mudar? Porque o pessoal fala, o meio amargo ele é menos doce. Essa que é a grande diferença dele do ao leite. Então a gente vai ter uma entrada menor de leite, uma entrada menor de açúcar. O meio amargo também poderia ser chamado, na verdade, de chocolate meio amargo de leite, né? Porque vai leite ainda na composição dele, ok? Aqui a gente tem até uma observação, né? As quantidades de massa de cacau ainda não são suficientes para proporcionar benefícios consideráveis à saúde. Então, ainda o meio amargo antigamente se considerava que é um chocolate melhor do que o ao leite e do que o branco, pela questão de você ter uma quantidade maior de massa de cacau. Mas não é uma quantidade tão considerável, né? Se a gente olhar o ao leite, ele tinha 25% de massa de cacau. O meu amargo está indo para 40%, uma diferença bem pequena. Tanto que quando vocês forem comprar um chocolate meio amargo, eu tenho um aqui na minha mão, ele tem essa questão da composição, né? Tá escrito aqui que meio amargo ele tá com 40% exatamente de massa de cacau, que é mais ou menos o limite divisor, tá? Então ele é um pouco menos doce, um pouco menos de leite, mas ainda não chega a ser um chocolate amargo.
E aí a gente começa agora a ter a questão dos chocolates amargos, que são chocolates que na verdade não vai possuir o leite e a gente vai ter o que? Na verdade, manteiga de cacau, massa de cacau e açúcar. Só que a composição maior dele vai ser o que? Massa de cacau, tá? E cada vez a porcentagem do chocolate amargo é o que vai determinar o sabor dele. Então hoje no mercado é muito conhecido, a gente vê essas propagandas, né, de 40% cacau, 60% cacau, 70% cacau, 80, 90, 99%. O que está mudando? O quanto eu tenho de massa de cacau, então se eu falar que o chocolate 60% cacau, os outros 40% vão ser composto de manteiga de cacau e açúcar, tá? E aí isso vai sendo de chocolate para chocolate. Tá? E isso tem sido uma coisa recente, né? De ser estudado o chocolate, de ter outras formas para degustar esse chocolate. Né? E aí você realmente sente o gosto do cacau. E aí foi aquilo que eu falei no começo, alguns lugares vem descrito, né? De origem tal, porque daí você valoriza mais o produtor dele, de onde ele foi feito. E aí a gente tem agora uns chocolates mais comerciais, que eu vou mostrar para vocês. Na verdade, a gente tem o fracionado. E aí, o que vai mudar agora do fracionado, da cobertura e do hidrogenado? A gente tem a grande diferença que é a retirada da manteiga de cacau e a entrada da gordura hidrogenada. Tá? A gordura hidrogenada ela recebe esse nome porque na composição química dela ela tem uma adição de um hidrogênio a mais. Então essa gordura ela aguenta muito mais a questão de calor, é, de temperatura, essa mudança brusca de temperatura, então é mais fácil trabalhar com ele. Porque quando a gente for falar sobre temperagem, a cristalização do chocolate, a gente vai ver que o grande problema do chocolate para lidar com ele é por causa da manteiga de cacau. É uma manteiga muito sensível. Quando a gente retira essa manteiga e adiciona a gordura hidrogenada, a gente vai ter um ganho nessa questão de custo e de durabilidade e de facilidade no trabalho. Tá? Então, a gente pode ver aqui, ó, que a gente tem uma adição de gordura vegetal, geralmente de óleo de palma, tá? Então, para entender, né? Agora para não ficar confuso, não sei se ficou claro nisso, tá? Então a gente vai ter o chocolate fracionado, que vai ter o que? A adição da gordura vegetal, óleo de palma, que vai fazer o que? Ele vai ajudar no processo de trabalhar com esse chocolate, porque ele não vai precisar de temperagem, tá? Mas ele ainda é melhor que o chocolate hidrogenado. Por quê? A gente está adicionando uma gordura vegetal, não aquela gordura hidrogenada que eu falei que tem a mudança do hidrogênio. O que a gente tem de benefícios do fracionado? Custo, como eu falei, e de questão de tempo e durabilidade. Tá? Falando um pouco do hidrogenado, a gente tem, na verdade, essa questão de ser o mais barato. A gordura vegetal possui gordura vegetal e mais a quantidade de gordura total, né? Já a gordura dele é uma quantidade menor, então a gente tem aquela gordura hidrogenada nele, então ele tem aquele gosto mais gorduroso, né? Então às vezes é muito mais açúcar e muito mais gordura, tá? Então eu tenho exemplo desse guarda-chuvinha, não sei quantos de vocês já comeram, aquelas bolinhas de futebol, tudo. Então é que a gente utiliza para esse tipo de de chocolate, tá? O chocolate hidrogenado a gente dificilmente utiliza, às vezes é bem mais fracionado a cobertura, o hidrogenado mesmo é mais por uma questão de custo, que ele é mais barato, tá? Mas ele tem um gosto muito característico, que geralmente as pessoas acabam não gostando. E aí o cobertura, que não tem aqui, ele é muito parecido com o fracionado, e ele é muito utilizado, como o próprio nome diz, para cobertura, tá? Então ele é mais fácil de ser trabalhado. E por quê? Ele vai ter uma quantidade também de gordura que não vai ser a manteiga de cacau. Aqui, na verdade, a gente tem uma questão de divisão de tipos de chocolate, mas hoje em dia não existe exatamente esse limite. Se você pegar uma marca, como por exemplo a Callebaut, que é uma marca belga, eles têm várias variações, né? Ficou meio redundante, mas entre os 50% e 60%, por exemplo, ele tem 50,6%, 55,6%, ele tem vários números quebrados dessa porcentagem que ele segue, tá?
Por curiosidade, voltando lá, um dia eu ganhei uma vez da Lindt, tinha um chocolate 99% cacau, é extremamente amargo, tá? É muito parecido comigo. Então, a primeira vez que eu comi, eu não gostei nenhum, mas depois eu fui, sei lá, experimentando, você vai aprendendo que é como, por exemplo, o café. Tem o gosto amargo, e aí se você tira o açúcar, você vai ter uma dificuldade, mas aos poucos você vai se acostumando, tá? Continuando, pessoal. Agora falando um pouco a respeito do derretimento, né? Em muitos lugares, às vezes, a gente vai ouvir a palavra de pré-cristalização ou cristalização, o processo de derretimento. Qual que é essa ideia? A gente tem as moléculas de gordura, a manteiga. Quando a gente faz esse processo de derretimento, a ideia é mais ou menos de pensar numa manteiga que você tem, manteiga de leite mesmo, e a hora que você coloca no micro-ondas, você faz com que aquela manteiga sólida vire entre em outro estado que é líquido. É quase isso que a gente vai fazer com o chocolate, né? A gente vai amolecer, vai derreter essa gordura através de aplicação de calor. A gente tem duas formas mais conhecidas de fazer isso, tá? No micro-ondas e no banho-maria. Por que são essas duas? Porque a gente tem uma questão muito sensível de controle de temperatura no derretimento do chocolate. O chocolate, a manteiga de cacau, ela derrete em aproximadamente a partir dos 35 graus. E aí você vai ter um bom derretimento no chocolate quando você chegar nos 40, estourando no máximo 45. Quando você passa dessa temperatura, você queima esse chocolate, a chance de você dar um gosto de queimado ou de estragar esse chocolate é muito grande. Então, o controle de temperatura é muito importante. O que é interessante que a gente tem aí nesse slide? Né? Tanto no banho-maria quanto no micro-ondas, é importante a gente ter uma padronização dos cortes. Então, você não tem um chocolate gigante, um chocolate pequenininho, porque eles vão derreter em tempos muito diferentes. Tá? No micro-ondas aí fala pedaços médios, numa potência em torno de 50%. Tanto que hoje, por exemplo, algumas marcas já vendem o chocolate em gotinhas. Por quê? Isso para facilitar nesse derretimento. Tá? O que acontece, vamos supor, se o meu chocolate derreteu, mas ainda ficou uns pedacinhos lá dentro, sei lá, 45 graus já. Eu retiro do micro-ondas ou do banho-maria e continuo mexendo, porque aqueles pedacinhos vão derreter e vão equilibrar ali na temperatura, tá? O que acontece? No micro-ondas, tanto no banho-maria, é extremamente importante a gente misturar isso sempre no derretimento, dependendo da quantidade, porque o micro-ondas ele começa geralmente mais na parte central e no banho-maria na parte que está mais encostada no vapor. Se a gente não mexe, uma parte vai chegar numa temperatura mais rápida que a outra, e a chance de queimar uma parte e a outra nem derreter. Então, que nem no micro-ondas, o ideal é a gente colocar aí de 30 a 40 segundos e ir misturando toda hora para a gente pegar o que está mais quente, misturar com o que está mais frio e até a gente chegar na temperatura que a gente deseja. Tá? No banho-maria, tá vendo? Tá escrito que não encostar água no bol. Tá? Qual que é a ideia? A gente ferve essa água, retira a panela e coloca o bol em cima para só o vapor encostar no bol. Tá? E na verdade a gente tem que tomar muito cuidado porque um dos grandes detalhes aí de trabalhar com chocolate é que ele é muito sensível à água, porque ele é composto de gordura. Se eu coloco água e gordura se misturam, não se misturam. Então a chance de dar algum erro na entrada da água é muito grande. Então tem que tomar esse cuidado. Depois do derretimento, a gente vai ter o processo do que? Da temperagem ou cristalização. Tá? Que a gente vai reorganizar as moléculas de gordura, que vai dar a questão de estabilidade e brilho. Okay? Não vou falar tanto hoje da temperagem, eu vou passar na verdade um vídeo depois para vocês da Natália, que vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ela fazendo uma temperagem de um chocolate. Tá? Mas o objetivo principal da temperagem é pensar nisso. É a gente pegar esse chocolate que a gente derreteu. Só que se eu pegar e derreter esse chocolate e já utilizar ele direto para fazer uma produção, sendo um chocolate nobre, a gente vai perceber que ele vai ter alguns defeitos nesse chocolate. Por quê? A gente não deu tempo suficiente para ele
se reorganizar com as moléculas de gordura e aí ele vai ter alguns problemas de chocolate, não vai ficar com brilho e não vai ter estabilidade. Aqui a gente tem a questão das temperaturas, da temperagem e da cristalização, tá? Não vou falar muito delas neste momento, que depois a gente fala mais em questão dos vídeos e a gente trabalha um pouco mais sobre temperagem, tá? Conservação é extremamente importante. O chocolate ele deve ser conservado em uma temperatura entre 12 a 20 graus. O pessoal fala geralmente em torno de 16 graus, tá? E que é a temperatura do vinho, por exemplo, que a gente conserva. Qual que é a grande questão? Qual que é a temperatura hoje ambiente no Brasil? 25 graus, certo? Então vamos pensar nisso. Se a gente tem um chocolate no mercado a 25, 30 graus, qual que é a chance desse chocolate ter qualidade? Por isso que muito chocolate que a gente compra às vezes no mercado vem às vezes esbranquiçado, às vezes caso do transporte. Se o chocolate for transportado em um ambiente muito quente, ele vai vir para a gente com uma qualidade inferior. E aí eu falo que é um grande desafio do chocolate trabalhar com ele, porque a gente trabalha, a gente mora no país, né, quente. Então eu não vou ter, às vezes o pessoal compara, fala, eu fui num, sei lá, fui em tal país, o chocolate lá da Suíça é maravilhoso, muito melhor que o do Brasil. Mas que a gente nunca consegue chegar no mesmo chocolate que lá. Exatamente por causa disso. Porque são regiões que você tem controle de temperatura diferente. E aí é muito mais difícil, né? Para um país extremamente tropical. É uma coisa engraçada, né? O cacau é produzido num país tropical, a planta gosta, mas o chocolate em si já não gosta, a gordura, né? Então são coisas muito interessantes da gente pensar. Que nem eu falei da questão da água, da umidade, então a gente não consegue trabalhar com essa umidade, ok? Quando cair água, no momento, vou deixar isso na verdade como curiosidade para vocês, eu quero que vocês tentem pensar um pouquinho aí. O que vocês acham que a gente pode fazer se cair água no chocolate em algum momento? Se eu joguei chocolate, estava num bowl com água, o que vocês fariam? Tá? Depois a gente propõe essa discussão lá no grupo. Aqui, pessoal, é o que eu falei para vocês dos defeitos do chocolate, tá? O sugar boom é aquela questão de quando não é bem cristalizado esse chocolate, a superfície dele fica úmida e o chocolate acaba, tá vendo, criando essa parte branca aqui, tá? Do chocolate. Pessoal, então só para finalizar, tá? É isso por hoje. Eu sei que ficou meio comprido aí. Se vocês quiserem assistir em etapas e fazendo as anotações. E aí a gente vai colocar algumas atividades aí para identificar cada mais esse produto que é tão importante para a gente dentro da confeitaria. Tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado.